Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nesta oportunidade nós vamos falar sobre as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Quem são as duas testemunhas no livro do Apocalipse? Ora, sabemos que existe uma gama de interpretações em cima de quem são as duas testemunhas. Então nós vamos fazer este vídeo aqui na pretensão de, no mínimo, trazer mais conhecimento para os irmãos, ok? A minha pretensão aqui, neste caso aqui, é trazer mais conhecimentos para vocês sobre quem são as duas testemunhas. Ok, então nós vamos fazer a leitura aqui em Apocalipse capítulo 11 e verso 3 em diante. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Bom, a primeira coisa que está clara aqui é que as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Ok? Então já digo aqui para você de cara que a cifra de tempo aqui, ela é entendida de forma literal. Literalmente, o ministério das duas testemunhas cobrirá um tempo de 3 anos e meio. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ora, aqui eu já quero lhes dar aqui um sentido aqui, sai fogo. Isso não quer dizer que literalmente, as duas testemunhas cuspirão fogo como se fossem dragões. Não. Devemos entender por sair fogo que eles mandarão fogo, ou seja, da parte deles, eles ordenarão, as duas testemunhas, elas terão autoridade para fazer fogo vir sobre os seus inimigos. Vocês lembram dos discípulos de Cristo quando eles iam a caminho de Jerusalém, mas eles passaram primeiro pelos samaritanos? E os samaritanos não quiseram receber a Jesus. E os discípulos ficaram indignados com aquilo e disseram: Senhor, se tu quiseres, nós oraremos agora e faremos fogo descer sobre eles. Mas Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Lembra? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. As duas testemunhas vão fazer fogo vir sobre os seus inimigos. Daí o autor sagrado ele diz: das suas bocas sai fogo. Mas nós não devemos interpretar isso literalmente. Eu acho que ninguém interpreta literalmente isso. Até onde eu saiba, não, né? Ok? Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o seu testemunho que devem dar, a besta, a saber, o anticristo, que surge do abismo, ou seja, do Hades, pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. A cidade aqui em questão aqui é Jerusalém. Ok, queridos? Onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso confirma mais ainda o sentido que eu estou dizendo. A cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito é Jerusalém, onde também o seu Senhor foi crucificado. Vamos continuar aqui. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio,
um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para cá. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, no caso a cidade que é Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, vamos lá. Antes de nós trabalharmos aqui a identidade das duas testemunhas, bom, eu quero lhe dizer que o relato que eu li aqui, ele é literal em 90%, salvo algumas figuras de linguagem, como, por exemplo, de que da sua boca sai fogo. É fogo? Sim, é fogo. É fogo, ok? Mas isso não quer dizer, como eu já expliquei, que literalmente eles cuspirão fogo. Ok? Mas é fogo literal. As coisas que as duas testemunhas farão, elas são literais. Isso tem um precedente na Bíblia Sagrada. Então vamos começar. Quem são as duas testemunhas? Bom, para alguns intérpretes, as duas testemunhas elas serão Moisés e Elias. De onde é que eles tiram esta conclusão? A partir desta leitura aqui, 11:6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizaram. Bom, isso aqui fez Elias por 3 anos e meio. Ele fez isso. O céu se fechou e não choveu por 3 anos e meio. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, também como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso aqui nos faz lembrar dos prodígios que fez Moisés ali na terra do Egito. Ok? Então, a partir do que nós lemos aqui em Apocalipse 11:6, das coisas que as duas testemunhas ou os dois profetas farão, daí alguns intérpretes têm sustentado que está em foco as pessoas de Moisés e Elias. Agora aqui eu vou lhes dizer o seguinte: por que eu não concordo que são, pelo menos a pessoa de Moisés não, Elias sim, mas a pessoa de Moisés não. Por que eu discordo que uma das duas testemunhas é a pessoa de Moisés? Eu vou lhes dizer. Vou já lhe dizer. Primeiro, as duas testemunhas elas experimentarão a morte. Ok? Elas experimentarão a morte. Moisés, ele já experimentou a morte uma vez. Ok? Moisés, ele já experimentou a morte uma vez. E acerca daqueles que morreram no Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, é dito que eles só vão ressurgir. Prestai bem atenção, todos aqueles que morreram nas páginas do Antigo Testamento, o que inclui Moisés, é dito sobre eles que eles só ressurgirão na parousia de Jesus Cristo. O que Paulo diz? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, queridos, você pode até pensar, Senhor, professor, mas aí está falando dos que estão em Cristo, apenas dos cristãos. Bom, aí é você que está dizendo, ok? Mas de acordo com a teologia de Paulo, ele via também os santos do Antigo Testamento como cristãos. Cristãos que olhavam para a futura vinda e encarnação de Cristo. Ok? Eu já fiz um vídeo sobre isso, em que Paulo ele sustentava essa ideia, bem como no Novo Testamento, que os santos do Antigo Testamento eles adormeceram na esperança da vinda de Cristo. Então, eles eram, de uma certa forma, cristãos. Então, eles adormeceram na esperança da vinda de Jesus Cristo. Então, eles só acordarão, só ressuscitarão na parousia de Cristo, na segunda vinda de Cristo, ok? Então, esta é uma das razões porque
Eu, por que não dizer nós, porque não é só eu, não concordamos que Moisés seja uma das duas testemunhas. Vamos lá. Que mais? Outros dizem que as duas testemunhas representam, não são seres literais, pessoais, mas representam os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Bom, essa interpretação, ela por si só, ela já se refuta. Ora, qualquer um que lê o relato do Apocalipse, capítulo 11, qualquer um vai perceber, você pode dar para qualquer uma pessoa que não tenha conhecimento teológico nenhum e dê para ele ler o capítulo 11 de Apocalipse. Faça isso, pegue o capítulo 11 do livro do Apocalipse e peça para ele ler os versículos, capítulo 11, versículos 3 até onde eu li, até o versículo 9. E em seguida, só pergunte para ele: quem são esses dois profetas? O máximo que ele vai dizer é: eu não sei quem são, mas ele vai concordar com você que são dois profetas, que são dois seres humanos. Entende aí? Então, está fora de cogitação dizer que as duas testemunhas representam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma outra interpretação é esta, que diz que as duas testemunhas representam toda a igreja. A igreja composta de judeus e gentios. Repito, uma outra interpretação diz que as duas testemunhas não são apenas duas pessoas, mas representa toda a companhia da igreja. Representa toda a igreja, composta de judeus e gentios. Bom, de acordo ainda com esta interpretação, eles dizem que o arrebatamento das duas testemunhas se dará no meio da grande tribulação. Sendo que as duas testemunhas representam toda a igreja, então eles dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Bom, esta interpretação também nós devemos rejeitar. Por quê? Porque a leitura, como eu já falei, a leitura aqui, ela sugere dois personagens, ou duas personagens, dois homens, dois profetas, dois mártires. De forma nenhuma, o autor ele sugere para nós que as duas testemunhas representam toda a cristandade, a igreja, de forma alguma. Então, esta opinião também nós rejeitamos, ok? Bom, mas pergunta, continua, quem são as duas testemunhas? Bom, uma coisa que eu posso lhe dizer de certo, sem variação, é que as duas testemunhas são dois servos de Deus. São dois profetas do Altíssimo que surgirão nos últimos dias. Sem especulação, eu lhe digo que as duas testemunhas são dois seres humanos. São dois profetas, tal como o autor está dizendo, que se levantarão nos dias da grande tribulação, nos dias do anticristo. Eles se levantarão, eles surgirão para enfrentar o anticristo. Mas serão mortos pelo anticristo. Isso está muito claro. Agora, sobre a identidade das duas testemunhas, aí eu quero lhe dizer o seguinte, aí é algo especulativo. A bem da verdade, isto é algo especulativo, ok, querido? Sobre a identidade das duas testemunhas, é algo especulativo. Tá certo? Então, a partir daqui, eu vou trabalhar a identidade das duas testemunhas no campo especulativo, mas que não é herético. Nem toda especulação é uma heresia. E o que eu vou falar para vocês aqui não é uma heresia. Então, vamos lá. De acordo com muitos escritos cristãos da igreja primitiva e muitos pais da igreja, as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Por exemplo, no Apocalipse de Elias, capítulo 42 e verso 2, lá é dito que Enoque e Elias, deixa eu ver se eu encontro bem aqui, ó. Enoque e Elias, eles descerão do céu e enfrentarão o anticristo, mas serão mortos pelo anticristo. Existe um outro tratado também chamado A Descida de Cristo ao Hades, que é escrito do 2º século,
na mesma época, mais ou menos, que é também do segundo século, o Apocalipse de Elias. Bom, nessa obra Descida de Cristo ao Hades, capítulo 9, também lá se diz que as duas testemunhas que enfrentarão o anticristo e serão mortas pelo anticristo é Enoque e Elias. O Apocalipse de Esdras, capítulo 6, versículo 26, também diz que os dois homens que não experimentaram a morte, e logo nós entendemos aqui Enoque e Elias, eles aparecerão, todos o verão. E muitos dos corações dos pais serão convertidos aos filhos e assim por diante. E os corações dos habitantes da terra serão convertidos ao Senhor. O que nós entendemos? Que Enoque e Elias, eles pregarão para a nação judaica. Ok? Então, nestas obras que eu acabei de mencionar, Enoque e Elias são as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Ainda nós temos também, por exemplo, Hipólito de Roma. Ele diz claramente que Enoque e Elias serão as duas testemunhas. Nos escritos de Tertuliano, Tertuliano deixa bem claro que Elias retornará. Ele, até onde eu vejo as obras de Tertuliano, ele não diz claramente que Enoque acompanhará, mas sugerimos que Tertuliano, ele também acreditava no retorno não só de Elias, mas também de Enoque, ok? Então era crença muito popular e bem estabelecida nos primeiros 3 séculos da igreja que Enoque e Elias voltarão para pregar a nação de Israel e lutar contra o anticristo. Ok, queridos? Volto a dizer, o livro do Apocalipse ele diz que Enoque e Elias, não. Mas isso não impede a gente de conjecturar, ok? Isso não impede a gente de conjecturar. Eu quero ver bem aqui, se eu tenho mãos aqui. Bom, vamos lá. Por exemplo, no Evangelho de João, a gente encontra o Evangelho de João 1, 20. Vou ler bem aqui para você. O que a gente vai ler aqui no Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21, o que diz aqui? Ó? Perguntaram-lhe então, quem és tu? Perguntaram então, que? És tu Elias? Diz, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. És tu Cristo? Não sou. Então veja que os judeus, eles perguntaram para João Batista, és tu o Cristo? Ele disse, não. Quem és então tu? És tu o Elias? Não. És tu o profeta? Não. Ora, o que está por trás da pergunta dos judeus? Ora, sabemos que de acordo com a tradição judaica, é esperado, na escatologia dos judeus, na escatologia dos judeus, a escatologia judaica, espera-se a aparição de 3 Messias. Um é o Cristo, outro é Elias, outro é o profeta. Ok? Há ainda outros escritos judaicos que apresentam 2 Messias. O Messias Ben Yosef, filho de José, e o Messias Ben Davi. Mashiach Ben Yosef, Messias filho de José, e o Mashiach Ben David, Messias filho de Davi. Ok? Então, na escatologia judaica, nós não temos apenas um Messias. Um é o Messias, Mashiach Ben Davi, que será o salvador político. Ok? O salvador político. E temos também o Mashiach Ben Yosef, que será um outro Messias. Então veja que na escatologia judaica é esperado no mínimo 3 arautos de Cristo para os últimos dias, antes do estabelecimento da era messiânica. E quando os judeus chegam para João Batista e dizem, quem és tu? És tu o Cristo? Ele diz, não sou. Então quem é você? Você é o Elias? E João diz, eu não sou o profeta Elias. És tu o profeta? Veja o artigo definido. És tu o profeta? E João diz, eu não sou o profeta. Ok? Então veja que existia essa especulação teológica, escatológica, dentro do judaísmo. E quando João, o profeta, o vidente, fala sobre as 2 testemunhas,
devemos conectar as duas testemunhas do livro do Apocalipse à crença judaica no aparecimento de pelo menos dois Messias além do Cristo, que é Elias e o profeta. E eu quero lhe dizer que quanto ao profeta Elias, o Novo Testamento ele corrobora sim a vinda de Elias. Ele corrobora sim a vinda de Elias. Vamos aqui, João 1:25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, um ungido, nem Elias, segundo ungido, nem o profeta? Está aqui em questão aqui, um profeta específico. Ok? Não é qualquer profeta, mas um profeta específico. Vamos continuar. Este profeta aqui, de acordo com a interpretação judaica, ele é o profeta anunciado por Moisés. Capítulo 18, versos 15 e 18. Moisés diz: eis que o Senhor vosso Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim. E tudo o que ele falar, vocês ouvirão. E a alma que não ouviu o que esse profeta falar, esta alma será morta, será cortada do meio do seu povo. Então, de acordo com a tradição judaica, o profeta anunciado por Moisés, que se levantará do meio de Israel, que é semelhante a Moisés, ok? Este profeta, de acordo com a tradição judaica, ele aparecerá nos últimos dias antes de a era messiânica chegar. E não somente isso, mas a tradição judaica também espera o retorno de Elias. Por quê? Porque Elias não passou pela morte. Ok? Elias não passou pela morte. E dentro da tradição judaica é comum se falar no retorno de Elias. Não é comum se falar no retorno de Enoque. Mas nós temos um livro aqui, que é o livro segundo Esdras, ou quarto Esdras, ou Apocalipse de Esdras, capítulo 6, verso 26, que é um livro judaico, ou pelo menos parcialmente judaico e parcialmente cristão. Então, neste tratado, ou neste livro, que foi escrito em fins do primeiro século, paralelamente ao livro do Apocalipse, ele diz claramente que os dois homens que não provaram a morte aparecerão e serão vistos. Obviamente, ele está se referindo a Enoque e Elias. Ok, queridos? Vamos lá. Jesus Cristo, no seu ministério, ele foi confundido com o profeta escatológico, o profeta da escatologia judaica. Aqui, ó. João capítulo 7, e versículo 40 e 41. O que diz aqui, ó? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Estou no capítulo 6, desculpa que é capítulo 7. Ó. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Ó. Este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Então, por esta narrativa aqui, você vê que os judeus, eles esperavam o aparecimento do profeta e do Messias, que é isso, que é o Messias. E ainda esperava o aparecimento, o retorno de Elias. Então, dentro da tradição judaica, que nós vemos aqui no livro, ou no Evangelho de João, os judeus, eles aguardam o aparecimento, pelo menos de 3 arautos: o Messias, o Elias e o profeta. E lembrando que Jesus, pela multidão, ele foi visto por alguns, Jesus era o profeta, anunciado por Moisés. Ok? Alguns diziam que ele era o profeta, outros viam Jesus como sendo o Messias, o Cristo. Ok, queridos? Lucas capítulo 7, 39, também lá diz que a multidão tinha Jesus como o profeta, ou como um profeta. Ok? Por que eu fiz esta leitura aqui para vocês? Para mostrar para vocês que não é infundada a ideia dos pais da igreja em identificar as duas testemunhas com Elias e Enoque, ou Enoque e Elias. Por quê? Porque, de acordo com a tradição judaica, o que é corroborado no Novo Testamento, Elias
deve retornar. Elias, ele deve retornar. Por exemplo, eu vou ler bem aqui para vocês aqui, ó, Malaquias capítulo 4. O que diz aqui, ó? O que diz aqui o profeta Malaquias? O Malaquias, eu estou aqui lendo na Bíblia Católica, então aqui será o que? O capítulo 3 e o verso 23. O que diz? Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Iavé, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Então, esta profecia aqui, ela anuncia o retorno de Elias para os últimos dias. Elias, ele há de pregar para a nação de Israel, preparar a nação de Israel para receber quem? O Messias, o Cristo. Você diz, professor, mas esta profecia, Jesus, ele citou em referência a João Batista. João Batista, de certa forma, ele cumpriu esta profecia. Mas João Batista ele não era propriamente Elias, mas ele veio na virtude e no poder de Elias. É isso que está escrito em Lucas. E irá no poder e no espírito de Elias. Quem? João Batista. Então João Batista ele foi Elias no poder, na virtude, no espírito. Ou seja, o mesmo espírito que atuou em Elias, atuou em João o Batista. Então, neste sentido, e somente neste sentido, João cumpriu a profecia de Malaquias. Jesus falou, e se vocês querem dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Bom, mas se você achar que Jesus falou no sentido absoluto, que João cumpriu plenamente a profecia de Elias, então aí você vai ter que dizer que há conflitos entre os evangelhos, ok? Se você encontrar, realmente está convencido de que João cumpriu plenamente a profecia de João Batista, e isso está registrado em Mateus e Marcos, então aí você vai colocar Mateus e Marcos contra Lucas, porque Lucas ele vai dizer claramente que João Batista veio no espírito e na virtude de Elias. Ok? Enquanto que os outros, de acordo com muitos, cumpriram plenamente a profecia de Elias. Entende aí, não é isso? Então vamos lá, queridos. Mas, tirando estas controvérsias, o Novo Testamento realmente, ele diz, é só você ler em João, conforme eu já li, João capítulo 1, verso 20 e 25, que a gente vê ali nas palavras dos judeus que eles esperavam a vinda não só do Cristo, mas do Elias e do profeta. Então, ficando aqui o Elias e o profeta, quem é o profeta em questão? Bom, de acordo com a tradição cristã, conforme eu já li, o profeta que há de ser enviado juntamente com Elias é o profeta Enoque. E esta tradição da vinda de Elias e de Enoque, eu quero lhes dizer que ela já era corrente ali nos dias da escrita do Apocalipse. Por que eu sei? Porque quando o Apocalipse de Esdras foi escrito, ele foi escrito paralelamente na mesma época, mais ou menos, do Apocalipse. Então, em Apocalipse de Esdras 6:26, está claro que os dois que não experimentaram a morte, que apareceram nos últimos dias, é Enoque e Elias. Então, o profeta do Apocalipse, ou o vidente do Apocalipse de João, ele conhecia esta tradição. E os seus leitores também conheciam esta tradição. Obviamente, nós estamos aqui especulando, mas não é uma especulação sem fundamento, ok? Não é uma especulação sem fundamento. Se você perguntar para mim, professor, e para o Senhor realmente quem são os dois testemunhas? Eu lhe digo que serão Enoque e Elias. Porque eu encontro no Novo Testamento base suficiente para lhe dizer que Elias, ele ainda retornará. Eu encontro base. Ora, a partir deste momento bem aqui, ó, vou dizer bem aqui para você, ó, João capítulo 1, ó, eu vou lhe provar que é a vinda de Elias, ó. João capítulo 1 e verso 20, ó.
João 1 e versículo... Deixa eu ver aqui. João capítulo... mas eu estava na epístola, tá certo. Nunca eu ia encontrar. João capítulo 1. O que João diz aqui, ó? E perguntaram-lhe então, és tu? Vou começar do versículo 20. E confessou, e não negou, confessou, eu não sou Cristo. Agora vamos lá. João Batista, ele disse, eu não sou Cristo. Isso derriba por terra a profecia de que Cristo virá? Não. O fato de ele dizer, eu não sou Cristo, não quer dizer que a vinda de Cristo não se realizará. Estão entendendo? E perguntaram-lhe, então quem és? És tu Elias? Disse, não sou. Ora, assim como quando ele diz, eu não sou Cristo, não anulou a profecia da vinda de Cristo, assim também quando ele diz, eu não sou Elias, não anula a profecia da vinda do profeta Elias. Por semelhante modo, és tu o profeta? Respondeu, não. Assim também não anula a vinda de um profeta para os últimos dias. Entende? Então vamos aqui, versículo 25. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, pois por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Está bem aqui, meus irmãos. De acordo com o Evangelho de João, de acordo com o Evangelho de João, João Batista não é Elias. E Lucas, ele deixa bem claro que João, ele veio na virtude e no espírito de Elias. Então nós temos aqui dois testemunhos. O de João e o de Lucas dizendo que João Batista não é o profeta Elias. E se nós cremos que os evangelhos são unânimes no pensamento, que os quatro dizem a mesma coisa, então qual é a interpretação coerente? É que quando Jesus disse, se vocês querem dar crédito a este Elias que havia de vir, Jesus não estava dizendo que ele cumpriu plenamente ou totalmente a profecia de Malaquias. Em parte, João Batista cumpriu a profecia de Malaquias, assim como a profecia de Malaquias, quando diz assim, eis que enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Ora, o dia do Senhor ali aponta não para a primeira vinda de Cristo, mas para a segunda. Perguntamos, quando Cristo veio, ele cumpriu plenamente aquela profecia ali sobre o dia da vinda de Cristo, o dia da vinda do Senhor? Não. Assim também Elias, ele não cumpriu plenamente a profecia de Malaquias sobre a vinda do profeta Elias. Elias, em pessoa, voltará ainda. E aqui nós estamos conectando Elias com uma das duas testemunhas do Apocalipse. Então, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Eu defendo esta tese aqui, que Elias e Enoque são as duas testemunhas, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.